Esse é o Japão após a Segunda Guerra Mundial. Cidades inteiras foram reduzidas a cinzas, a economia havia colapsado e o povo japonês enfrentava fome, desemprego e incerteza. A derrota em 1945 não foi apenas militar, foi também moral e econômica. Hiroshima e Nagasaki simbolizavam a destruição total, e o país, antes expansionista e orgulhoso, se via ocupado pelas forças aliadas, sob comando dos Estados Unidos. No entanto, foi a partir desse cenário de ruínas que o Japão começou uma transformação que marcaria a história econômica do século XX. Sob o comando do general Douglas MacArthur, a ocupação americana implementou uma série de reformas profundas, com o objetivo de reconstruir o país e evitar o ressurgimento do militarismo. A Constituição de 1947 estabeleceu que o pacifismo seria o princípio central, proibindo o Japão de manter exércitos ofensivos. Isso liberou recursos que antes eram destinados à guerra, permitindo que o país investisse em infraestrutura, educação e tecnologia. A década de 1950 marcou o início de um novo ciclo. O governo japonês, com o apoio norte-americano, começou a reconstruir o tecido industrial, focando em setores de base, como aço, carvão e transporte. O Ministério da Indústria e Comércio Internacional passou a coordenar políticas industriais, incentivando empresas promissoras e direcionando investimentos estratégicos. Durante os anos 1960 e 1970, o Japão viveu o que ficou conhecido como o milagre econômico japonês. O crescimento médio do PIB ultrapassava 10% ao ano, impulsionado por uma combinação de inovação tecnológica, políticas industriais bem coordenadas e um forte espírito de reconstrução nacional. O país investiu em educação técnica e em engenharia, e as empresas japonesas desenvolveram uma cultura corporativa baseada na eficiência, na lealdade e na busca pela melhoria contínua. Marcas como Toyota, Honda, Sony e Panasonic tornaram-se símbolos de qualidade e modernidade. Enquanto os Estados Unidos enfrentavam crises de produtividade e inflação, o Japão emergia como potência tecnológica. A cooperação entre governo e empresas foi decisiva. O sistema de Keiretsu, conglomerados empresariais interligados por bancos e indústrias, facilitou o fluxo de crédito e reduziu o risco de falências em cadeia. O Banco do Japão manteve juros baixos, o que estimulava o investimento. A cultura de poupança das famílias também alimentava os bancos com liquidez. Era uma engrenagem quase perfeita. O trabalhador poupava, o banco financiava, a empresa investia e o governo protegia os setores estratégicos. A economia crescia e a sociedade se beneficiava de forma ampla. A classe média se expandiu rapidamente e o Japão passou a ser visto como um modelo de desenvolvimento para o mundo. No entanto, no final da década de 1980, o sucesso começou a gerar euforia. Após o Acordo de Plaza, em 1985, os Estados Unidos e outras economias pressionaram o Japão a valorizar o iene para reduzir seu superávit comercial. A moeda se fortaleceu, tornando as exportações menos competitivas. Para compensar, o Banco do Japão reduziu drasticamente as taxas de juros, o que gerou uma explosão de crédito. Empresas e investidores passaram a comprar imóveis e ações em ritmo frenético, acreditando que os preços subiriam para sempre. O valor dos terrenos em Tóquio atingiu níveis absurdos. Estimava-se que o terreno do Palácio Imperial valia mais do que todo o mercado imobiliário da Califórnia. No entanto, o que parecia prosperidade era, na verdade, uma bolha prestes a estourar. No início dos anos 1990, quando o Banco do Japão finalmente aumentou os juros para conter a especulação, a bolha estourou. O valor dos ativos despencou, bancos ficaram com dívidas impagáveis, o crédito se tornou muito mais difícil e o país mergulhou numa recessão prolongada. Essa crise marcou o fim do milagre econômico e o início de um novo capítulo, a chamada década perdida. Na prática, a década perdida acabou se estendendo por 3 décadas. Nos anos 2000 e 2010,
o Japão tentou inúmeras estratégias para reanimar a economia. O governo lançou pacotes de estímulo fiscal, reduziu impostos e investiu em infraestrutura, mas o crescimento permanecia fraco. A deflação, uma queda persistente dos preços, tornou-se um dos maiores desafios. A lógica era cruel. Com os preços caindo, consumidores e empresas adiavam compras e investimentos, o que reduzia ainda mais a demanda e aprofundava a estagnação. Mesmo com juros próximos de zero, o mercado não se reaquecia. Paralelamente, o país começou a enfrentar um desafio demográfico sem precedentes. A população japonesa começou a encolher e o envelhecimento acelerou. Neste ano, quase 30% dos japoneses tinha 65 anos ou mais, e a taxa de natalidade seguia em torno de 1,3 filho por mulher, uma das mais baixas do mundo. Além disso, o número de trabalhadores diminuiu ano após ano, o que pressionava a produtividade e aumentava os gastos públicos com aposentadorias e saúde. O Japão tentava atrair mão de obra estrangeira, mas a imigração ainda enfrentava resistência cultural e burocrática. Em resposta à estagnação, o então primeiro-ministro Shinzo Abe lançou em 2013 o programa conhecido como Abenomics. A estratégia se baseava em 3 setas: uma política monetária mais flexível, estímulo fiscal e reformas estruturais. O Banco do Japão passou a adotar uma política de expansão monetária massiva, comprando títulos públicos para aumentar a liquidez e tentar gerar inflação. Por algum tempo, houve melhora nas exportações e leve aquecimento econômico, mas os efeitos não foram duradouros. O endividamento público disparou e hoje ultrapassa 250% do PIB, a maior proporção entre as economias avançadas. Mesmo assim, o Japão segue sendo uma potência tecnológica e industrial. O país é líder mundial em robótica, automação e engenharia de precisão. Em um contexto de escassez de mão de obra, as empresas japonesas investem pesado em inteligência artificial, veículos autônomos e sistemas automatizados de produção. O governo também incentiva o aumento da participação feminina no mercado de trabalho e o prolongamento da vida ativa dos idosos, tentando suavizar os efeitos do envelhecimento populacional. A pandemia do Covid-19, no início desta década, trouxe novos desafios, mas o país reagiu com estabilidade e o sistema de saúde conseguiu evitar colapsos graves. Em 2024, o PIB do Japão ultrapassou 4 trilhões de dólares, mantendo o país como a 5ª maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Alemanha e Índia. No entanto, o crescimento anual segue modesto, entre 1% e 1,5%, e a inflação, que o governo tenta estimular há anos, ainda é baixa, cerca de 2%. O futuro do Japão está em um ponto de transição. A sociedade japonesa continua sendo uma das mais educadas, seguras e tecnologicamente avançadas do planeta, mas enfrenta dilemas profundos. Como sustentar um estado de bem-estar social com menos jovens? Como financiar uma dívida colossal sem comprometer o crescimento? E como continuar competitivo em um mundo cada vez mais digitalizado e globalizado? O Japão é, ao mesmo tempo, uma história de sucesso e advertência. Mostra como disciplina, planejamento e investimento em capital humano podem transformar um país devastado em uma potência, mas também evidencia os riscos da especulação, do excesso de controle e da dificuldade de mudança estrutural. Em 2025, o país que um dia foi sinônimo de crescimento meteórico vive um novo desafio: provar que ainda pode inovar não apenas em tecnologia, mas também em ideias e políticas. O Japão continua sendo um espelho para o mundo, um lembrete de que o verdadeiro poder econômico não está apenas em crescer, mas em saber se reinventar.